essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, independentemente do dispositivo que você tem acesso. Nós estamos sempre conectados através do endereço da nossa plataforma que você vê na tela, www.ontv24horas.com.br. Seja da sua TV Smart, do seu computador, do seu telefone, enfim. Existem alguns amigos que gostam de baixar diretamente o nosso aplicativo, que também é gratuito na lojinha da Play Store, através da ONTV 24 horas. Estamos continuamente conectados. Este é o programa Cafezinho, uma porção da Palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Meus irmãos, nós ouvimos muito sobre as transformações que Deus é capaz de nos alcançar e assim nós nos tornarmos novas criaturas a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então é muito comentado, muito falado acerca dessa nova criatura, dessa transformação genuína, verdadeira diante de Deus, que realmente nós somos capazes de nos tornarmos vaso de honra diante de Deus, em que somos moldados como pelas mãos do artesão, criador de todas as coisas, em que este vaso que muitas vezes não tinha mais sentido, utilidade no mundo para si mesmo, para as pessoas, é capaz sim de ser moldado novamente. Ele é quebrado, transformado em barro e assim transformado, moldado de uma forma que agrade a Deus e nós sejamos realmente muito mais felizes como um novo ser humano em relação a todas as coisas deste mundo. Mas veja que tudo isso, quando nós falamos desta transformação, é um processo muitas vezes árduo que nós passamos nas nossas vidas. Abandonar o antigo eu, romper com antigos paradigmas, com hábitos, com pessoas que não fazem mais parte da vida deste novo ser humano que você se transformou, de lugares que não te cabem mais, de situações que não competem mais a você, de circunstâncias que não combinam mais com a sua presença, meu irmão. E nós temos no livro de Efésios, no capítulo 4 e 5, algumas orientações acerca deste novo ser humano que nós nos tornaremos. E veja que a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
Deus nos recebe exatamente da forma que nós somos naquele momento. Aquele irmão que é adúltero, que vive uma vida de mentira, pessoas traidoras, pessoas corruptas, pessoas que estão no mundo vivendo realmente de acordo com o sistema que muitas vezes as condicionam a ter posturas e comportamentos dessa natureza. E Deus nos recebe exatamente assim, porque é exatamente no momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor que esse desmonte desse antigo ser humano repleto de defeitos, de erros, é que será reconstruído, será transformado em um novo ser humano. E veja que muitas pessoas têm medo disso. Alguns falam sobre estas coisas, o medo dessa mudança de se tornar uma nova criatura diante da sociedade, diante de Deus, mas às vezes é realmente no sofrimento, no limite de... É exatamente quando as pessoas não suportam mais, que elas chegam no limite das consequências das suas próprias atitudes ou do que estão suportando em decorrência dos seus atos, é que elas conseguem dar realmente este grito de liberdade para se desvencilharem de todas estas coisas, destas amarras do mundo que vem lhe trazendo tanta angústia, que tiram a paz dos seus corações e querem realmente abandonar o peso do mundo, esse jugo tão desigual que as pessoas vivem quando estão sob a égide do sistema e passam realmente a compreender que nos assemelharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz leveza, é algo suave, é uma forma de ver a vida, de viver a vida, de ser diante da vida, que nos traz muita paz, segurança, porque nós estaremos com os nossos pés firmados na verdade absoluta, através das Escrituras Sagradas de Deus e do auxílio constante do Espírito Santo do nosso Senhor. Vamos ver alguns exemplos, meus irmãos, relacionados a todas estas coisas, o quanto isso nos traz a liberdade. Essa liberdade nós só conseguimos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes comentam que aqueles que vivem segundo o Evangelho ou que são crentes na palavra de Deus, parece que são pessoas que vivem fora da realidade do mundo, como se vivessem prisioneiros do que diz a palavra de Deus. Amém, meu irmão. Saiba que nós realmente nos libertamos daquilo que ainda aprisiona muitos dos nossos irmãos nesse sistema que nós estamos vendo e sabemos que irá cair. Porque o bem, né, o fim dessa história nós já conhecemos. O bem, ele vence o mal. Então, em tudo que as pessoas estiverem presas a circunstâncias que não sejam do bem, realmente terão consequências muito difíceis. Mas nós vivemos em um tempo nas nossas vidas que ainda há a misericórdia e o amor de Deus entre nós para nos acolher e nos habilitar para sermos novas criaturas. Então a palavra diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros.
Essa mensagem é para aquelas pessoas que vivem, muitas vezes, elas criam nas suas mentes, que estão influenciadas pelo mal, circunstâncias que não existem. E elas reproduzem isso como sendo uma verdade para as outras pessoas. Além do mal que causam a si mesmos, também são responsáveis pelo mal que causam às outras pessoas que acreditam nelas. E veja que vivendo e criando circunstâncias dessa natureza, é impossível que nós que somos partes, membros de um corpo que deve estar em bom funcionamento, é impossível, meus irmãos, que toda essa engrenagem funcione perfeitamente se uma destas peças realmente agir de forma mentirosa. Isso ocorre, vamos pegar um exemplo muito simples, dentro da família, dentro da sua casa. Digamos que na sua casa você tem uma família de 4 pessoas. Veja a necessidade destas 4 pessoas realmente serem verdadeiras e transparentes umas com as outras, para que a verdade se estabeleça nesse lar, que as pessoas não vivam ludibriadas ou muitas vezes se conduzindo por mentiras. Quando a verdade é dita, como por exemplo numa unidade familiar, nem sempre é a verdade que é exposta naquele grupo, naquela unidade familiar, enfim, a que você faça parte, será algo agradável a todos, ao ouvido de todas as pessoas. Mas a verdade, ela nunca deixará de ser a verdade. Algumas pessoas podem não gostar daquilo que ouvem, mas estarão sabendo realmente a verdade. E o quanto isso fortalece os laços daquelas pessoas que vivem juntos, que formam realmente, que são parte de um grupo familiar, ou irmãos que são membros do corpo de Cristo, onde quer que estejam vinculados ou façam parte. Segunda orientação: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se nós somos pessoas que vivemos em um grupo e buscamos a unidade destas pessoas, veja que muitas vezes nós podemos ficar indignados em decorrência da postura, do comportamento, daquele com quem a gente convive, ou dentro de um grupo que a gente faça parte. Mas isso não nos dá o direito de errar em relação a essa pessoa, a essas pessoas do grupo, ou em relação a nós mesmos, corrompendo os nossos valores e tudo aquilo que a gente tem lutado tanto para ser diferente do mundo. E principalmente dando lugar ao diabo. Isso é uma expressão muito utilizada por aqueles que creem na palavra de Deus, porque o nosso Senhor nos orienta muito acerca dessas coisas. O mal, ele se alegra quando ele vê o caos instalado, seja na sua família, na sua empresa onde você trabalha, nos seus vínculos afetivos, seja dentro de você, nas suas emoções, no seu coração, no seu pensamento, de ordem emocional, de ordem psicológica, em que muitas vezes você pode ficar indignado com determinadas coisas que você vê, que você presencia, não é mesmo? Mas isso não nos dá o direito de errar, de pecar, como diz a palavra. Fazer aquilo que nós sabemos que é errado. Como, por exemplo, uma vingança,
ou ter pensamentos ruins, veja que o primeiro a ser atingido negativamente nessa história é você, que ficará se corroendo, fazendo planos extraordinários, procurando formas de muitas vezes querer prejudicar aquela pessoa que é o motivo da sua ira. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. É muito fácil, meu irmão, nós convivermos, nós até perdoarmos alguns equívocos de irmãos que a gente ama. Mas Jesus nos convida para que a gente venha orar e perdoar os nossos adversários, os nossos inimigos, aqueles que se colocam contra nós, que se levantam contra nós por motivos que vêm deles muitas vezes e não necessariamente da gente. Muitas vezes nós não damos causa alguma para recebermos em contrapartida uma traição, uma falsidade, uma mentira, um golpe. Nós não damos razão a isso, mas somos vítimas destas circunstâncias, em que o erro ele está no outro e não em nós. Nos cabe ter empatia, nos cabe buscar nos assemelharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregar essa causa a Deus, porque Deus é que conhece intimamente os nossos corações. Então a palavra diz que irai-vos e não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que a gente pode até ficar indignado com determinadas respostas que o mundo nos dá, bate com força, concordo, somos injustiçados, a ingratidão se apresenta sobremaneira nas nossas vidas, mas só nós vamos conseguir mudar o mundo a partir de cada um de nós. É como uma frequência. Se cada pessoa que for atingida pelo mal revidar com uma força maior, isso segue adiante machucando outras pessoas, o dano sempre será maior. Que nós possamos ser, enquanto cristãos, aquele momento em que o mal nos atinge e ali ele fica. Na pessoa que causou, que realmente vem e se levanta como nosso adversário. E nós não venhamos a nos irarmos e buscarmos realmente revidar e causar algo muito maior, passando isso para frente. Porque nós sabemos, meus irmãos, que só machuca os outros, aquelas pessoas que já foram machucadas. É por isso que esse ciclo de ódio, muitas vezes, de traições, de circunstâncias dessa natureza, vira uma constante na vida dessas pessoas. É como um exemplo de uma traição. Ao você é traído, qual a sua postura? Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta que nós devemos perdoar e conviver, se possível. Ou seja, você perdoa, você se liberta dessa situação para que aquele irmão que cometeu determinado erro possa refletir acerca dos seus atos, não é mesmo? Conviver, se possível, se não for possível, porque você pode estar muitas vezes exposto a uma condição de isso vir a se repetir novamente. Mas o que é falado aqui é em relação ao nosso coração. Que essa pessoa que nos causa mal não seja objeto da nossa ira
do nosso descontentamento, da nossa indignação, além do pôr do sol, como fala o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar sentido, magoado, injustiçado. Você pode realmente, muitas vezes acontece, levar algum golpe relacionado a alguém. Hoje em dia nós temos meios humanos e legais de equilibrar essa balança. Isso é uma coisa. Agora que o nosso coração se mantenha tranquilo e em paz. A palavra diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso significa que muitas vezes pessoas entregam as suas vidas nas mãos de Deus, mas no antigo ser humano, aquele ser humano que está se apresentando ali, que será transformado, se utilizava dessa forma de viver para a sua subsistência ou muitas vezes da sua família. É algo certo, meu irmão? Pessoas viverem usufruindo daquilo que é objeto do suor, do trabalho de outras pessoas, de forma indigna, de forma errada, não é correto. Isso todos nós concordamos. Mas pessoas muitas vezes se mantêm assim. Sabem da existência de Deus, querem transformar as suas vidas, mas sozinhos eles não conseguem. Porque a influência do mundo, das companhias arrastam. E é nesse instante de sofrimento, de angústia, que o coração realmente fica dividido entre aquilo que querem fazer e o que sabem que deve ser feito. E as pessoas entregam as suas vidas nas mãos do Senhor e a transformação acontece. Pessoas que viviam dessa forma compreendem que são capazes, porque Deus habilita e dá entendimento, de não viverem mais dessa maneira, ludibriando outras pessoas, vivendo uma vida de mentira, e são capazes sim de, através de todas as possibilidades que o mundo nos oferece, que nos alcança, de proverem a sua própria subsistência daquelas pessoas que dependem de você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificar conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso acontece muito. Passamos muito por esses momentos, sabe? É o mensageiro da desgraça, aquele que chega sempre para trazer uma palavra que não vai edificar de forma alguma. Por exemplo, a minha pessoa, essa pessoa, o mensageiro da desgraça, sempre vem com uma notícia ruim, com uma informação para causar um desconforto, com algo que não vai acrescentar na minha vida, não vai melhorar nada no meu dia, não vai mudar nada na minha existência, só vai trazer discórdia, mal-estar, que nós não sejamos dessa forma. Que nós possamos ser uma palavra boa, uma palavra que edifique o outro, não é mesmo? Conforme a necessidade, diz a palavra de Deus. Porque muitas vezes o que é necessário em determinados momentos é o silêncio. Às vezes não é o seu lugar de fala, não é o momento adequado para que você venha dar sua opinião sobre determinadas coisas. Mas que nós possamos, não é mesmo? Quando assim for necessário, ou formos convocados, né? Qual a sua opinião, a gente possa sempre levar uma palavra que
possa edificar, seja positiva. Tudo que acontece na vida, nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, nunca é 100% ruim. A possibilidade de ter algum ponto positivo em relação àquilo ali é muito grande. Se nós conseguirmos ver que existe algo de bom para ser dito e assim for necessário, e assim nós formos convocados para dar a nossa opinião, nós podemos. Caso nós venhamos a não enxergar uma resposta coerente, o silêncio é a melhor resposta nesses momentos. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa questão do perdão realmente exigiria um tempo muito maior, seria um tema de uma abrangência tão profunda e tão libertadora do ser humano que poderia se falar muito, muito tempo acerca desse assunto. Porque somente aquele que foi ferido, enganado, traído, subjugado, humilhado, usado, independente da forma que algo se encaixe na sua vida, que você tenha sido injustiçado. E é somente estas pessoas que passaram por estas dores nas suas vidas e que conseguiram, com a ajuda de Deus, perdoar genuinamente nos seus corações o algoz, conseguiram se libertar da sua situação, da sua condição de vítima, de prisioneiro daquele fato que aconteceu na sua vida. Isso é algo libertador, isso é algo que realmente traz uma mudança extraordinária nas nossas vidas. Existem pessoas que vivem muitos anos, às vezes uma vida toda, presas no rancor e numa mágoa gigantesca, que não conseguem se libertar daquilo. As suas vidas vivem em função dessa circunstância, que elas acabam observando que não conseguem progredir em nenhuma das outras áreas da sua vida. Porque toda a sua energia vital está focada naquilo ali. Ficam remoendo, revivendo, vivendo de novo, dia a dia, momento a momento. Toda aquela dor que sentiram no ato, no fato, naquele instante, muitas vezes há muito tempo atrás, quando traz a memória e ficam pensando de novo, repensando, moendo aquela angústia, remoendo, com aquela situação angustiante. Elas têm os mesmos sentimentos, as mesmas reações, inclusive, muitas vezes até físicas. Liberam no seu corpo tudo de ruim que há tanto tempo atrás sentiram e ainda sentem nos seus corações. E só vão conseguir parar de sentir isso quando se libertarem através do quê? Do perdão. Em que aquela pessoa te atinge, mas você consegue, você sente o impacto, mas é uma injustiça, correto? Mas você não aceita essa injustiça como algo que vai condicionar a sua vida. Então você devolve, não é mesmo, para outra pessoa tudo isso, porque você simplesmente não aceita. Porque se a pessoa fez isso e for uma verdade, ok, é uma verdade. E se o que a pessoa fez em relação a você for uma mentira,
É uma mentira. Não há necessidade de nós ficarmos muitas vezes, eu digo porque isso já aconteceu comigo. Eu tinha muito esse hábito, né? De ficar pensando sobre a injustiça, a ingratidão, mas por que isso? Tem que ver que o ingrato não é aquele que sofre a ingratidão, a vítima. É aquele que comete o ato de ingratidão. E nós acabamos assumindo esta responsabilidade de toda essa angústia, sofrimento, que muitas vezes nos deixa prisioneiros a isso tudo e a gente não consegue se libertar. Isso fica ocupando um tempo na nossa mente, no nosso coração, a nossa energia, que nós nos sentimos incapazes de produzir algo realmente bacana, interessante, que edifique os nossos dias, que transforme o nosso presente, o nosso futuro em algo melhor, muitas vezes pelo mal que as pessoas buscam, não é mesmo? Colocar na gente. E isso é um processo, meus irmãos, que a gente demora muitas vezes, eu creio até que vem isso, essa reação natural de compreender que o mal que nos fazem é o mal que nos fazem, não é o mal que a gente faz. Então não é nosso, é deles. E a gente se libertar disso e tocar a vida, como se diz, isso nos consome muito tempo, às vezes anos nas nossas vidas. A gente tem que estar preocupado, não é com o mal que buscam fazer contra nós. Que a gente realmente tem que estar atento, vigiando, nós que somos cristãos, e buscando realmente ficarmos atentos com o mal que nós podemos muitas vezes causar no nosso irmão. É isso que deve consumir a nossa energia, o nosso tempo. Porque intimamente no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, através do entendimento da palavra de Deus, através do Espírito Santo do Senhor que está sempre nos orientando, nós sabemos o que é certo e errado. Então, se algo vem de errado e busca nos atingir, nós não nos preocupamos com aquilo ali. Nós temos que nos preocupar é com o mal que nós podemos causar a nós mesmos ou aos outros. Isso é que é importante de nós ficarmos atentos. Até porque nós que somos cristãos, meus irmãos, aprendemos que nós servimos a um Deus que cuida, que nós servimos a um Deus de promessa, que nós servimos a um Deus do extraordinário, a um Deus de livramento nas nossas vidas. Então, Deus nos dá, a partir do momento que nós vamos cada vez mais tendo comunhão com Ele, muitas orientações de como nós devemos levar a nossa vida para nós andarmos em segurança. A palavra diz, não se assente à mesa de escarnecedores. Ou como diz o ditado, né? Você está numa mesa em que pessoas estão falando mal de pessoas. Um exemplo, quando você virar as costas, a vítima será você. Isso são coisas que nós conseguimos ver de imediato. Quanto mais maturidade espiritual nós vamos tendo, mais nós vamos distinguindo o caráter, a intenção, não é mesmo, das pessoas quando se aproximam da gente. Então Deus nos dá maturidade, olhos espirituais para que nós possamos andar em segurança de acordo com a vontade de Deus, que nós com certeza estaremos como no abrigo do Altíssimo. Os inimigos, o mal fica ao derredor, buscando nos encontrar, enredar os nossos pés, nos colocar laços, mas nós estamos acima, como no abrigo do Altíssimo, observando, enxergando tudo que está acontecendo, mas nós não somos atingidos pela graça
do nosso Deus, quando nós vivemos em obediência à palavra do Senhor, em comunhão com Deus e com o Espírito Santo, que nos guia, nos protege, nos mantém em seguranças. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Cada vez que nós buscarmos sermos imitadores de Cristo, o que é ser imitador de Cristo? Basta que nós observemos o que diz a palavra do Senhor. Se você nunca teve acesso à Bíblia Sagrada, meu irmão, está na hora de abrir as Escrituras e começar a ver como Deus se posicionava através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como o Messias se posicionava diante da maldade humana. Quando Jesus Cristo era constrangido, como ele agia. Quando o Cristo era perseguido, como é que ele agia. Quando buscavam enredar os seus pés e colocá-lo numa situação difícil, como ele agia. Como ele agia em relação às pessoas que buscavam o destruir, como ele agiu em relação aos seus perseguidores, aos seus julgadores, aqueles que o condenaram, aqueles que o pregaram numa cruz, como Cristo agiu. E veja que muitas situações que nós possamos estar vivendo hoje, eu estou muito magoado, muito triste, está doendo meu coração em relação a alguma situação, uma traição, uma injustiça, uma ingratidão, uma falta de reconhecimento, seja o que for que você possa estar passando. Não é exatamente que você esteja colocado, não é mesmo, em um madeiro e esteja sendo pregado em uma cruz. Não está ainda nesta fase, creio eu. Então veja que Cristo nos deixa exemplos, meus irmãos, e nos dá resposta para todas as nossas perguntas. Quando nós aqui afirmamos e somos testemunho disso, por isso estamos aqui, que nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, de Deus com os profetas e as pessoas daquela época, e do Novo Testamento, a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, o que houve a mudança dessa nova aliança de Deus com as pessoas através do nosso Senhor Jesus Cristo. No decorrer de toda essa história, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos exemplos extraordinários que você pode ter certeza disso e quero que faça, confirme que realmente nós temos aqui, abra a sua Bíblia. Parece-nos que estamos lendo, né, ou tendo uma revelação sobre o que será o noticiário de amanhã. A dureza no coração das pessoas, o amor, realmente um desamor gigantesco, filhos contra pais, pais contra filhos, traições. Em tudo, todas as circunstâncias humanas que nós somos, muitas vezes vítima, outras vezes somos o algoz, aqui estão as respostas para aquele que agiu corretamente, o que acontece para aquele que agiu de forma desapropriada. Então, se você é vítima, que a sua causa, você pensa, ou muitas vezes está em um estado de confusão mental, emocional gigantesca, pensa que a sua vida não tem saída, calma, porque se você buscar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, você encontrará a resposta. Hoje em dia nós temos muitos meios, né, como a tecnologia,
em que você de repente pode escrever a situação que você está vivendo. Por exemplo, você está com depressão. Muito bem. Existe algo que já é muito conhecido, que é o chat GPT, né? Se você ir lá e escrever, estou me sentindo assim, escreve lá como você está se sentindo. Dá um espacinho e coloca abaixo assim. O que a Bíblia Sagrada apresenta relacionado ao que acima foi mencionado, ou sobre depressão, enfim, o que você esteja sentindo. E me passe a base bíblica, a fonte onde eu encontro, qual é o livro, qual é o capítulo, qual é o versículo, em que eu vou ter as respostas ou exemplos do que aconteceu através da história das Escrituras Sagradas e realmente como, no caso da Nova Aliança, como que Jesus agiu diante destas circunstâncias. Jesus foi traído, Jesus foi injustiçado, houve ingratidão, Jesus passou necessidade durante o seu trabalho missionário, os discípulos, enquanto estavam, percorrendo os locais, como ele agiu? Em circunstâncias de perigo, como ele agiu? Então, assim, a certeza que eu posso dar a você que está me ouvindo nesse momento é que, independentemente do que você esteja passando, da dúvida que você tenha, se você está com dúvida se você casa ou não, por exemplo, Paulo fala sobre isso. Entre lá em um site de busca e procure. Estou com dúvidas sobre casamento, se devemos casar ou não, pontos positivos, negativos, em relação a tudo isso, com base nas Escrituras Sagradas de Deus, na Bíblia, informe a base bíblica, livro, capítulo e versículos que tratam desse tema. Ele vai te dar ali onde que você procura, porque às vezes a pessoa está vivendo um desespero na sua vida, mas não tem ainda como se diz? Não conhece ainda, não está acostumado a procurar as respostas nas Escrituras. Mas tem, meu irmão, direto da fonte. Então veja assim, quando eu tenho alguma dúvida, eu não pergunto para fulano ou para ciclano. Não. Eu vou direto no livro, no capítulo que eu sei onde fala sobre esse assunto. Existem Bíblias que têm índice temático, que então você vai lá no tema também encontra, mas hoje com a tecnologia fica mais fácil. Então, às vezes, se você, mesmo você que é cristão, que é acostumado a manusear as escrituras, está passando por alguma dificuldade, não sabe que decisão irá tomar, não pense muito. Não fique buscando no seu próprio entendimento as respostas que você acha que será melhor para você. Obedeça o que diz a palavra de Deus, está aqui a resposta. Utilize-se da tecnologia, vai lá e pesquise. Quero saber sobre determinado assunto, base bíblica, como o que diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que você terá, ele irá dizer realmente, te dar o caminho de qual livro. Essa resposta está no livro de Gálatas, capítulo tal, verso tal, você vai lá e lê. Normalmente vai aparecer vários locais da Bíblia em que falam exatamente sobre o tema raiz do seu problema e a solução conforme a orientação de Deus para a sua vida. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, meus irmãos. Então, novamente aqui falando acerca do amor do nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós, em que
de forma sacrificial se apresenta e declara: está consumado. Ou seja, ele nos entrega a possibilidade, ele firma, está consumada a aliança, que agora todas as pessoas que tiverem acesso à palavra de Deus, em especial ao Novo Testamento, ao cristianismo, às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, serão capazes de compreender e de terem uma transformação, uma renovação nas suas vidas através do nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus. Como é bom, meus irmãos, estarmos aqui no programa Cafezinho, sempre uma porção da palavra de Deus, reflexão e oração pelas nossas vidas. Agradecemos muitíssimo a presença de todos os nossos irmãos, como é bom nós termos e estarmos sempre em comunhão 24 horas com você. Continue acompanhando a nossa grade de programação, que sempre terá esclarecimentos de acordo com a palavra de Deus para o momento que você possa estar passando na sua vida, ou muitas vezes essa mensagem que você acompanhou agora, você conheça alguém que possa estar passando por todas estas coisas, e então você se torna um instrumento de Deus também nesse trabalho missionário, assim como a gente, Organização das Nações para a pregação da palavra de Deus na TV através da internet, 24 horas falando acerca da palavra do nosso Deus, e agradecendo meu Pai mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por podermos estar aqui. Pelos meios, meu Deus, que o Senhor nos entrega, nos alcança, para que nós possamos servir a Ti, meu Deus, ao Eterno, ao Altíssimo, ao Reino de Deus, e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia da glória, para que nós possamos, meu Deus, estarmos juntos. E tudo que nós estamos vendo no mundo, meu Pai, de sofrimento, de angústia, de dor e de morte, nada mais fará parte na nova vida, no Teu reino, meu Deus, que nós esperamos podermos estar preparados e prontos para o grande dia em que assim seremos transformados, capacitados para estar contigo na eternidade. Abençoa, meu Deus, todos os irmãos que estão sempre conosco, acompanhando em busca do conhecimento e dessa transformação espiritual de vida tão necessária, que encontram muitas vezes dúvidas, meu Deus, impasses, desafios nos seus dias, que não conseguem se desvencilhar, cortar as correntes que lhe aprisionam nas coisas do mundo, meu Deus. Liberta, transforma, resgata, Senhor. Resgata todos nós de qualquer corrente que possa estar nos prendendo às coisas deste mundo, condicionando os nossos pensamentos, os nossos corações, porque o que nós queremos viver, meu Deus, é a liberdade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos alcança, que nos aproxima de Ti. Nós afirmamos essa aliança com o Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os lares sejam abençoados, que todos os nossos irmãos possam sentir o toque suave do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, dando encorajamento para essa grandiosa transformação de alegria, de paz, de refrigério para as suas almas e para as suas vidas. Amém, meus irmãos? Graça e paz a todos que estão sempre aqui conosco. Continuem ligadinhos na nossa programação, os nossos irmãos que trazem uma palavra
sempre com base nas escrituras sagradas de Deus de todas as partes do mundo. Aqui os nossos voluntários da ONTV estão realmente em várias partes do mundo realizando seu trabalho e dessa forma compartilhando conosco para a bênção, meu irmão. Bênção e testemunho do que Deus é capaz de realizar nos nossos dias, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Fiquem com Deus e até a próxima. Uma palavra, uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Beba cafezinho no ar, no seu despertar, a palavra de Deus 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.